Olha o Ciro aí, o Ciro já está. Alô? Agora sim. Agora Bom, sim. eu estava dizendo muito obrigado, meu companheiro, meu querido amigo, grande camarada Antônio Neto. No seu nome eu quero cumprimentar muito fraternalmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que estão conosco e que vão reproduzir essa nossa reflexão, que, mais uma vez, uma das mais fecundas centrais sindicais brasileiras, que é a nossa CSB, porque não basta a gente proteger os trabalhadores e defendê-los, é preciso preparar o trabalhador para entender o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, compreender a doença, as ameaças e compreender os caminhos da luta, que são cada vez mais sofisticados, difíceis, e só uma classe trabalhadora bem informada será capaz de se proteger do avanço da perversidade, do egoísmo, que o neoliberalismo mal lido, mofado e corrompido que acontece no Brasil ainda pode fazer muito mal a muitas famílias brasileiras e nos conectar com o mundo, que está descobrindo que esta perversão ideológica que nos foi vendida como ciência boa está mais do que na hora de ser enterrada para que a humanidade possa festejar novos caminhos, novas alternativas e que o trabalho, que é a maior virtude do ser humano, seja devolvida a ele a nobreza ética com que todas as sociedades amadurecidas aprenderam a fazer. No Brasil, o trabalho foi aviltado, foi desmoralizado, as lideranças trabalhistas e sindicais têm sido perseguidas, desfinanciadas, porque esse é o sentido imoral desta ideologia que produziu no Brasil, e com isso nós começamos a nossa conversa hoje, a pior distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo. São números. Neste momento, no nosso país, 1% dos brasileiros acumulam a renda de 50% do PIB nacional brasileiro. Repito, 1% dos nacionais brasileiros tem hoje a metade do PIB brasileiro em suas mãos. Caricatura trágica, 5 pessoas, os dedos de uma mão, têm hoje as posses equivalentes a tudo que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso é um indicador que não nos permite acreditar que o Bolsonaro, essa tragédia, essa excrescência moral, humana, política, econômica, né, e de saúde pública, genocida que tem piorado muito esses números todos. Mas é preciso que nós tenhamos clareza de que não foi ele que produziu esses números. E aqui a questão não é Chico, Manuel ou Maria, companheirada. A questão aqui é que nós devemos essa tragédia a um modelo econômico que tem se repetido desde o longínquo ano de 99. E esse é o grande debate, compreender que a questão brasileira não é um acidente de percurso, muito menos é a obra ou omissão de uma Maria, de um Francisco ou de um José, mas consequência de uma estratégia equivocada de desenvolvimento que produziu e vai continuar produzindo este nível de concentração de renda. Porque no Brasil, este modelo que foi feito às caladas de uma madrugada de 1999, com o assessoramento técnico brilhante do Armínio Fraga e a presidência da República do Fernando Henrique Cardoso, é o mesmo modelo econômico que tenta organizar a economia brasileira desde então. É simples de entender, embora eu não queira ser tecnocrata nem de longe na nossa reflexão. Mas é assim, para que não haja barulho nem zoada que nos impeça de raciocinar com a nossa própria cabeça. O que guia estrategicamente a economia brasileira é o chamado tripé macroeconômico. Isso é um bicho de 7 cabeças e a gente terá muitas oportunidades para esclarecer isso para a companheirada mais simples da favela, que nós precisamos levantar organizadamente para mudar o Brasil. Mas a liderança sindical já sabe o que é que eu estou falando. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. A partir de, mais recentemente, meteram com o status constitucional uma aberração ainda mais grave para completar essa tragédia, que é o teto de gastos. Meteram a autonomia do Banco Central e agora estão querendo autorizar, tudo feito aí às pressas, sem ninguém ter direito, que os ricos possam se separar da tragédia da inflação que está de volta no Brasil, permitindo aos ricos brasileiros que tenham conta em dólar nos bancos nacionais brasileiros, o que é o fim da própria nação brasileira. Então, veja, nós não precisamos discutir tecnicamente a imprecisão disso. A gente apenas precisa mostrar para o conjunto da sociedade brasileira que é por causa disso que nós estamos vivendo a tragédia social, econômica, sanitária que nós estamos vivenciando hoje. Os números são absolutamente chocantes, eles não permitem serem espancados. E quem não quer discutir isso é porque está querendo álibi
para fugir das suas responsabilidades, inclusive num pedaço da esquerda brasileira. Vamos lá. Entre 1930, quando aconteceu a Revolução liderada por Getúlio Vargas, e se implantou um projeto nacional desenvolvimentista com suas virtudes e defeitos, para que a gente tenha logo clareza de que não é voltar ao passado a nossa solução, mas os números são importantes para a gente entender o que está acontecendo com o país. Entre 1930 e 1980, 50 anos, meio século se passaram. E o Brasil cresceu quase 7% ao ano. Foi uma das economias que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Fica ali nós estamos em tempo de Olimpíada, entre medalha de ouro, medalha de prata ou de bronze. Sistematicamente, durante 50 anos, o Brasil cresceu 6,7% ao ano em média. Ora, digo eu para encaminhar o raciocínio, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão generoso e pródigo como nunca foi, porque nessa data a gente não tinha petróleo, nós não tínhamos a Vale do Rio Doce, que mapeou a maior província mineral, uma das maiores províncias minerais do mundo, nós não compreendíamos ainda a importância da biotecnologia para transformar, por exemplo, o Cerrado brasileiro, que era um deserto, onde não se produzia nada, num grande celeiro de proteínas vegetais do mundo e proteínas animais também. Nós não compreendíamos a riqueza extraordinária que é a biodiversidade brasileira. Pois bem, o chão da época era ainda menos generoso do que é hoje, e o nosso povo já mostrou para o mundo, né, na bossa nova, no futebol, na ciência, enfim, todas as áreas, que é um povo a quem se dando a oportunidade foi capaz de produzir este fenômeno do crescimento mundial, 50 anos crescendo quase 7% ao ano. Houve anos que a gente cresceu 15% ao ano. Pois bem, de 1980 até 2010, o Brasil caiu de 6,7%, quase 7% de crescimento ao ano, para algo ao redor de 2,5% ao ano. Aqui já começa a se desenhar a tragédia brasileira. Por quê? Porque se o bolo não cresce, não tem como eu melhorar a distribuição do bolo. Ninguém precisa ser economista para entender. Ou seja, não existe distribuição de renda, pelo contrário, a renda tende a se concentrar se o país não cresce. E se eu cresço 2,5% o bolo de riqueza do país e a população cresce quase a mesma coisa no mesmo período, a gente fica enxugando gelo e empobrecendo, e é muito difícil, fora de violência, que nós não queremos, que você consiga, sem crescer a economia, distribuir melhor a renda. Mas acontece que isso não é o pior momento. Entre 2010 e 2020, o Brasil passa a crescer zero. Uma década inteira, companheirada. Uma década inteira, 10 anos, crescendo nada. Ou, para ser exato, crescemos 0,3% em 10 anos. Não é 0,3% em média, crescemos 0,3% em 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, em 10 anos nasceram quase 30 milhões de brasileiros. Só para vocês terem uma ideia. Então, quase 30 milhões de filhos nossos nasceram sem o país crescer nada. E isso vai explicando o que está acontecendo com o Brasil. E agora repare, então, o que é que está em discussão. 10 anos, e eles querem muito barulho para a gente não parar para pensar. 10 anos é assim, 6 de Lula e Dilma, que estavam lá, 2 de Michel Temer e 2 de Bolsonaro. Cada qual com a sua responsabilidade. Mas veja o que é que eu estou querendo dizer. Não é o problema de Chico, Maria ou Manel. Porque Dilma era PT, /Lula, Michel Temer eles chamam de golpista, embora estejam agarrados aí com Renan Calheiros e Eunício Oliveira, que presidiram o golpe no Senado Federal, e 2 de Bolsonaro, que a gente sabe que é um genocida desastrado com Paulo Guedes. Mas o que é que está por trás desses 3 regimes aparentemente diferentes? O mesmo projeto. Qual foi o modelo de economia política do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual é o modelo econômico do Bolsonaro? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Qual foi o da Dilma? A mesma coisa. Qual foi o do Michel Temer? A mesma coisa. Então, companheirada, parece que nós precisamos pôr em debate, não é Chico, Maria ou Manel. Precisamos debater 2 coisas que explicam a tragédia brasileira. Primeiro, o modelo econômico. Segundo, o modelo de governança política. Haverá outra ocasião para a gente explicar um pouco mais essa tragédia do modelo de governança política, mas sem a mudança do modelo de governança política é mais do mesmo. Chega a ser pitoresco, se não fosse trágico, a gente vê a esculhambação, né, que está acontecendo no Brasil. Hoje tem um escândalo que estão roubando nas vacinas e o suspeito de liderar essa quadrilha dentro do Ministério da Saúde é o deputado líder do governo Bolsonaro no Senado, fulano de tal Barros.
Esse camarada, que é líder do Bolsonaro no governo, foi líder do Fernando Henrique do governo, foi vice-líder do Lula, vice-líder da Dilma e ministro da Saúde do Michel Temer. Então, veja, nós precisamos discutir também o modelo político, sem o que não encontraremos a saída. Mas mais grave é discutir a questão do modelo econômico. E aí, qual é a ideia? A ideia, nesses minutos que nós vamos fazer, contando com a inteligência de vocês, mas para abrir uma conversa, é de que o problema brasileiro não é um problema simples, não é um problema fácil, não vai ser resolvido com demagogia, não vai ser resumido com frases simpáticas, chamar o povo para voltar a um tempo mentiroso, em que nós tínhamos direito de comer picanha e cerveja, como estão tentando empulhar. Pelo contrário, o debate vai na contramão de 3 grandes valores nos quais nós estamos sendo, como nação, derrotados. Ou a primeira pergunta, depois de eu apresentar alguns nomes para a companheirada aí. Primeiro, vamos lá. Se o Brasil não cresce há uma década, aí tem uma questão grave, conceitual, modelar, já para refletirmos. Mas as sequelas disso quais são? Vamos lá. 42 milhões de brasileiros vivendo de bico, na maior informalidade do mercado de trabalho, na maior precarização do mundo do trabalho da história brasileira. Não tem nenhum exagero, isso aqui é tudo estatística. Nunca houve, antes na história desse país, para usar aqui a frase que o Lula gostava de usar, um tamanho de precarização do trabalho, que no prático a companheirada sabe o que significa. A informalidade aparece nas estatísticas como emprego. Mas sabe qual é o emprego? É o tal empreendedorismo neoliberal, em que eu estou condenando 40 milhões de pessoas, a maioria da força de trabalho brasileira, a viver sem nenhuma proteção, nem do salário mínimo, com a inflação de volta, já tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos, não tem a proteção das férias, não tem a proteção da jornada de trabalho, não tem a proteção da hora extra com acréscimo, não tem a proteção para o acidente de trabalho. O camarada que está aí com um pacote, um caixote dos aplicativos nas costas, dá o prego na motocicleta ou tem um acidente, fica 2, 3 dias sem comer, porque não tem renda para nada, não tem proteção de absolutamente nada. Isso é o que essa gente chama de emprego, né? O emprego é o modo Paulo Guedes de falar. Isso está destruindo o país. Pois bem, mas isso é a queda, tem o coice. O Brasil tem hoje 14 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. Ainda que a gente considere, né, o que é uma grosseira mentira, que essa gente que está vivendo de aplicativo está empregada nas classificações oficiais do governo brasileiro, 14 milhões e 800 mil estão ainda assim abertamente desempregados. Mas ainda tem pior, 6 milhões de pessoas estão classificadas no outro nome, que o IBGE chama de desalentados, que também é recorde na história, que é aquele companheiro e a companheira trabalhador que, de tanto se decepcionar procurando emprego e não conseguindo, desistiu de procurar, mas que tem que comer, tem que pagar o aluguel, tem que comprar o remédio da criança, tem que comprar a roupinha do filho, e que estão aí 6 milhões de pessoas desalentados. Se esses números não forem suficientes para mostrar, vamos agora a outros números, indicadores de que o problema é complexo e não será resolvido a golpe de frase feita, muito menos de demagogia, em cima de uma promessa mentirosa, mas exige uma conscientização do povo brasileiro, porque tudo que está errado, irmão, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras são tão safados em Brasília que fazem tudo errado. Não é isso. Tudo que está errado no Brasil, que produziu isso, está enricando muita gente. Lembra aquele 1% que tem a metade da riqueza nacional? Para esses não tem queixa. Lembra a ideia de que 5 pessoas são donos disso, que o que 100 milhões de brasileiros têm para se virar na vida? Eles estão satisfeitíssimos com isso. E eles são muito poderosos. Eles controlam, por exemplo, as grandes mediações, eles financiam os partidos políticos, controlam a grande mídia, não é? Interditam a discussão e o debate para que a gente não entenda e o povo não compreenda o que está acontecendo, tentam desmoralizar a política para que o jovem tome nojo da política, e a política é a única energia que pode mudar isso tudo, portanto, eles têm pavor da ideia de que o povo se politize, que tome consciência, que compreenda as coisas e que dê um fim a esse estado de exploração neocolonial e neoescravista que o Brasil está vivendo. Mas vamos aqui a alguns outros números para a gente passar adiante na nossa reflexão e propor a necessária virada de um modelo econômico e modelo de governança política. Números das empresas. O Brasil, da Dilma para cá, meu irmão, fechou 30 mil indústrias.
Sabe, enquanto a China está explodindo o seu equipamento industrial, rivalizando com os americanos, enquanto o Vietnã, um país menor do que o Piauí, né, passou o Brasil em exportação, o Brasil fechou 30 mil indústrias da dona Dilma para cá. De novo, o Bolsonaro está agravando tudo isso, mas esse fenômeno vem de trás. Ali em 1980, um terço da riqueza brasileira era tirado da indústria, que paga os melhores salários, qualifica a exportação, paga mais impostos para financiar as boas políticas públicas. Pois bem, hoje caiu de 10% da vida brasileira. Então, veja, por qualquer ângulo que se queira considerar, menos o da exploração, da especulação financeira, o Brasil está sendo degringolado como nação. Tem saída para isso? Tem. Vamos lembrar que se o chão é o mesmo, generoso e pródigo, se o povo é o mesmo, trabalhador, e o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, o que está errado no Brasil? A política, o modelo. E aí a pergunta que se faz para encaminhar uma proposta de solução telegráfica para a nossa conversa de hoje. Vocês acham que isso tem solução a partir da reação ao dia a dia? Apaga um fogo aqui, corre e tapa um buraco acolá, que é como nós estamos fazendo, da mão para a boca? Nada sério numa nação se faz assim. Nenhuma nação do planeta Terra construiu-se da mão para a boca, reagindo ao dia a dia. Todas as nações, de forma mais clara ou menos explícita, não é, que tiveram sucesso no mundo, e o Brasil é o nosso maior exemplo, porque está aqui na nossa própria história, obedeceram a um projeto nacional de desenvolvimento. Significa o quê? Um plano. Como é que a gente pode pensar em educar o filho do trabalhador para as novas práticas do mundo digital, da economia do conhecimento, da mão para a boca? Cada município se virando, fazendo do jeito que quer, a pedagogia, um professor de São Paulo ganhando menos do que um professor do Ceará. Enfim, tem que ter um plano. Saúde. Como é que a gente pode enfrentar uma pandemia importando do estrangeiro? Ô, meu irmão, por favor, se liga no meu coração. Não foi o Bolsonaro que fez um genocida, é responsável por mais de 500 mil de mortes no Brasil pelo comportamento negacionista, mas quando a pandemia abriu, o Brasil está importando máscara para os profissionais de saúde da China. Em 1980, o Brasil dava 8 China, sob o ponto de vista de produção industrial. Pois bem, nós entramos porque destruíram a produção industrial brasileira e nós estamos dependendo de tudo para viver, simplesmente. Não é só do celular, nós estamos dependendo de coisa básica. Outro dia, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Eu protestei tanto que essa licitação foi cancelada. Mas olha onde nós chegamos. Por quê? Porque o Brasil não tem projeto, nada do Brasil seguia. Como é que a gente estabelece um projeto? Primeiro, fazendo um plano que comece com um diagnóstico. Por que aconteceu isso? Segundo, um plano que diga para onde nós queremos ir. Nós queremos ir em tal prazo, não é? Para tal lugar. E aí na saúde é assim, na educação é assim, na ciência e tecnologia é assim, na industrialização é assim, na agricultura é assim, na infraestrutura é assim, etc, etc, etc. Daí vem a pergunta, que a gente não pode deixar a política escapar disso. De onde vem o dinheiro? Porque toda e qualquer reflexão que sinalize uma mudança para o país tem que colocar o povo no debate de onde vem o dinheiro, porque é aí que a coisa vira mentira ou verdade. É aí que o debate político é consequente ou meramente uma demagogia, às vezes bem intencionada, às vezes muito maliciosa de quem já está tendo sido governante, sabe muito bem que a conversa mole pode encantar uma população sofrida como é a nossa, mas não vai resolver o problema. E aí, então, nós chegamos ao que eu tenho proposto. Um projeto nacional tem que ter algumas tarefas de grande fôlego para a gente discutir em outra ocasião. Primeiro, elevar o nível de poupança nacional, porque o dinheiro que paga desenvolvimento nação a nação não é aquele que vem de fora, como eles estão mentindo para nós há 30 anos. Há 30 anos se mente ao povo brasileiro e que se a gente fizer aqui o Manual do Bom Moço Internacional, que é o consenso de Washington, privatização, desregulamentação, destruição de serviço público, precarização do trabalho, políticas sociais compensatórias, se a gente cumprir essa cartilha, o mundo vem em nosso socorro e financiar o nosso desenvolvimento. Esses 30 anos de neoliberalismo só produziram esse Brasil trágico que nós estamos vivendo aí. Isto é mentira. Nunca aconteceu na história de nenhum país do planeta Terra que ele sustente o seu desenvolvimento com base no capital dos outros. Isso é um assunto mais profundo. O capital se constrói em casa como? Desenhando um sistema tributário que seja estimulante na formação de poupança para investimento, desenhando um mercado de capitais que seja democratizado e não esse cassino de especulação e de corrupção que vive no Brasil,
né, desenhando um sistema previdenciário sob o controle dos trabalhadores e necessariamente público para garantir a justiça na distribuição, numa sociedade de distribuição de renda tão perversa como a nossa, são as pistas por onde a gente faz elevar o capital nacional. A segunda premissa é coordenação estratégica entre um governo empoderado, uma iniciativa privada empoderada, uma classe trabalhadora empoderada, organizada e protegida, inclusive com regulamentação que impeça, que vede, e isso está no centro dos meus compromissos, a precarização do trabalho, na ilusão de que você destrói a renda do povo e o capitalismo vai se sustentar. Isso é uma ilusão que só meia dúzia de imbecis da elite brasileira quer acreditar. Depois não sabe por que o comércio está fechando, que a indústria está fechando, porque precariza a renda do povo, não tem mais consumidor, a inadimplência vai para 70 milhões de brasileiros no SPC, e a economia quebra, e os camaradas ainda continuam defendendo mais do mesmo, como essa anta desse Paulo Guedes, junto com esse idiota desse Bolsonaro, idiota criminoso, não é? Porque não adianta a gente também pensar que o Bolsonaro é só um grande burro que soma -4 mais 5 e dá 9, que é um negócio absolutamente chocante para qualquer um de nós. Pois bem, investimento em gente. Essa é a terceira grande tarefa. E aí, como é que sai disso no curto prazo? Que é com que eu quero cansar vocês agora na tarde de hoje, para a gente ir desdobrando. Eu sei que a nossa CSB vai elaborar suas teses, vai fazer seu congresso, e eu, com muita honra e privilégio para mim, estarei sempre à disposição para repartir a minha vivência, a minha experiência, a minha inquietação e minha paixão pelo povo brasileiro, pela classe trabalhadora brasileira, a quem eu devotei com muita alegria a minha vida e continuarei devotando sem qualquer tipo de arrependimento. Primeira providência, entender que o PIB brasileiro não cresce por 3 fatores a virada. 3 fatores de curto prazo e um fator de médio e longo prazo. E aqui que nós temos que atuar. Primeiro fator de curto prazo, as pessoas já às vezes riem quando eu me venho repetindo. Mas isso aqui é um elemento em que a banqueirada proíbe o debate de fazer, e quando as pessoas começam a entender, eles metem o deboche no assunto. Mas deixa eu explicar para vocês. O PIB brasileiro, quando cresce, 60% do crescimento do PIB é puxado pelo consumo das famílias. É óbvio, ninguém precisa ser economista para entender. Se a família aumenta o consumo, o comércio vende mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, contrata mais gente e encomenda mais da matéria-prima. A matéria-prima contrata mais gente e qualifica a riqueza e a traquitana da economia, então, gira. O consumo das famílias, que responde por 60% do PIB, quando ele cresce, está estrangulado no Brasil por 3 fatores. Por isso que eu peso tanto no diagnóstico, porque se a gente concordar que a doença é essa, o remédio fica muito mais simples da gente explicar. Como é que funciona o consumo das famílias? Todos os companheiros sabem disso. Funciona com emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. A única coisa que a gente pode mexer para virar o jogo com uma política pública liderada pela política, só ela é capaz de fazer, por isso que a política é tão grave, é uma reestruturação do passivo das famílias. O endividamento explosivo, único na história brasileira, que não começou com o Bolsonaro, está se agravando com o Bolsonaro, se agravou com a pandemia, portanto, todo o peso crítico em cima do Bolsonaro. Mas se a gente quiser conhecer o problema vem de antes. Hoje, 63.700.000 brasileiros estão com o nome sujo no SPC. A ideia aqui é simples. A gente consegue, lá no Ceará, a gente faz isso todo mês, que o governo mediano, a gente desconta 90% da dívida média das pessoas, que chega a R$ 1.400 por pessoa. R$ 1.400. E esses R$ 1.400, a gente picando em 20 vezes, ou em 15 vezes, pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, que são bancos que obedecem à diretriz do governo, não é dando dinheiro a ninguém, é fazendo um grande programa de reeducação financeira e com o sentido de restaurar a condição de crédito das famílias brasileiras. Enfim, isso está tudo desenhado, bem estudado, e eles não deixam a população entender por quê. Porque a dívida total, inflada com juro, multa, correção monetária, taxa de permanência, todo tipo de abuso, gera desgraçadamente um fluxo para os bancos. Então o cidadão está humilhado, mas de vez em quando ele precisa acertar o nome dele no SPC para fazer uma ficha de trabalho ou qualquer coisa, e esse fluxo
entra inflado aí com essas loucuras todas e os bancos ganham uma montanha de dinheiro espoliando a população consumidora brasileira. Outro dia eu peguei um caso que me procurou de um cidadão analfabeto que não tinha capacidade de ler, que assinou a conta de um celular que disseram para ele que custava R$800 em 20 vezes, só que a conta para ele veio em R$2.300 por conta dos juros e ele assinou isso com o dedo. Quando ele me procurou, eu pedi para desfazer o negócio, a empresa não considerou desfazer. O povo brasileiro é um povo espoliado e desprotegido, e isso é central na nossa questão. A segunda grande vetor de ativação econômica é o investimento empresarial. Ora, por que o investimento empresarial hoje está colapsado no Brasil, como nunca aconteceu? De novo, por duas razões. A primeira, faz 10 anos que a capacidade de produção instalada no Brasil só consegue vender 80% a 70% do que produz. Isso que eu acabei de dizer. Então, o Brasil tem uma capacidade de produzir 1.000 geladeiras e faz 10 anos que só vende 700 geladeiras. Então, quem é, meu irmão, que vai investir? Ô, Paulo Guedes, pensa que a gente é idiota? Qual é a multinacional que vem investir no Brasil se eles sabem que as fábricas de geladeira no Brasil faz 10 anos que tem capacidade de vender 1.000 geladeiras e só tem gente para comprar 700 geladeiras, por tudo que eu já mostrei. Capacidade instalada ociosa. A segunda razão do crédito do colapso do investimento empresarial é que, não tendo o país crescimento, eles se endividaram na maior taxa de juros do mundo, primeiro, segundo ou terceiro lugar do mundo, há 26 anos. Eles querem me desmentir, mas eu sei o que eu estou falando. A taxa de juros na ponta da economia brasileira é a pior do planeta Terra. Disparado e sem rival. Só para vocês terem uma ideia, um cheque especial ou um cartão de crédito dos Estados Unidos paga entre 8% e 12% de juro ao ano. No Brasil, a gente já pagou 370% de juro ao ano no cheque especial, ou está pagando isso 300% ao ano no cartão de crédito. Todo mundo sabe do que eu estou falando, mas eles entopem a nação. Então, é preciso reestruturar esse passivo, trazendo aquele empresário que quiser renegociar para um compromisso de retomada do desenvolvimento e formalização do mercado de trabalho, para que o esforço político do Estado brasileiro venha em socorro das empresas, mas fundamentalmente em atenção ao mundo do trabalho. Eu não tenho ingenuidade de que a aliança entre capital e trabalho seja uma coisa simples de ser feita. Isso será feito mediante regulação, proteção do mundo do trabalho, combate intransigente à informalidade, reforçamento da estrutura sindical brasileira, inclusive e especialmente no seu financiamento, fortalecimento da comunidade de trabalhadores não sindicalizados, dando ao sindicato o poder de projeção das conquistas que tiverem para os amplos setores não sindicalizados da vida brasileira. Enfim, tenho discutido com o Antônio Neto para nós formalizarmos com clareza uma reforma trabalhista que, compreendendo a necessidade de alguma flexibilidade no mundo do trabalho em função das inovações tecnológicas, não transforme essa flexibilidade em precarização do trabalho, que nunca botou o país nenhum para frente. Eu gosto sempre de dizer para a burguesia descuidada do Brasil que o país que tem o maior custo por hora trabalhada do mundo, não por acaso é a economia mais competitiva do mundo, a Alemanha. E quando eu digo que eu quero trazer esse exemplo para o Brasil, eles querem me desmoralizar, porque eles querem que o Brasil seja o Haiti, e o Haiti não será aqui, apesar desse Braga Neto e desse Bolsonaro, que nós temos que repudiar, porque golpe eles não farão. Nós ocuparemos as ruas e daremos a ele o destino que aqueles que tentaram golpe na Itália, ou que tentaram, enfim, matar a sociedade italiana. Já disse isso e não querem que eu repita, eu direi de novo. Não aceitaremos um golpe contra as liberdades, a democracia e o Estado de Direito brasileiro. Pois bem, o terceiro vetor, para a gente caminhando para a conclusão dos 30 minutos que me pediram, óbvio também, ninguém precisa ser economista, é o investimento público. O investimento público, companheirada, no Brasil hoje é o menor da história. De novo, o Bolsonaro está piorando tudo, mas esse investimento público vem caindo há 30 anos. O velho Geisel, né, que foi o último espasmo de algum projeto nacional que aconteceu no Brasil, o velho Geisel chegou a investir quase 3% do PIB em infraestrutura. Nós estamos investindo no Brasil hoje menos de 1% do PIB. Só para vocês terem ideia do tamanho da tragédia, só para dar manutenção à infraestrutura do país, só para dar manutenção, o Brasil precisa de pelo menos 2,5% do PIB. Nós estamos investindo menos de 0,7% do PIB esse ano. Isso é a queda. O COIS,
a imprensa brasileira, muito ligeirinha, muito apressada, muito superficial, está chamando de orçamento secreto. Não é orçamento secreto. Dos 30 bilhões de reais que tem para investir, o Bolsonaro entregou para os picaretas do Congresso Nacional 20 bilhões de reais na tal emenda do relator. Para roubar, irmão querido. Eles dizem que eu sou bocão, mas eu não aguento ver o meu povo morrendo e eu vendo 30 bilhões de reais de investimento sendo disperso num clientelismo, enfim, dispersando dinheiro para todo lado, sem produzir nenhum efeito para o país, 20 bilhões dos quais entregue na mão de político, sem nenhuma transparência, fazendo leilão comprando trator superfaturado e distribuindo para prefeito ou superfaturando obras. Qualquer um da imprensa que acompanhar o que eu estou dizendo vai ver o que eu estou falando. Aqui está a virada mais grave e mais urgente possível do jogo. Restaurar a capacidade de investimento do Estado Nacional Brasileiro, porém obedecendo a uma estratégia em que cada centavo economizado seja aplicado de forma multiplicadora de emprego, de salário, de renda e de ativação do processo econômico. Deixa eu gastar um pouquinho mais de tempo aqui nesse aspecto. O Brasil, né, tem, na construção civil, o Brasil tem, nas obras de infraestrutura paradas, que são mais de 24 mil obras paradas, cuja característica é já estão licitadas, já estão licenciadas do ponto de vista ambiental, algum pequeno problema se resolve com a força-tarefa junto ao Tribunal de Contas, você pode retomar isso imediatamente. E qual é a virtude disso? Emprega instantaneamente gente com dificuldade de qualificação, que a construção civil e a construção pesada permitem isso, né? Não importa nenhum insumo do estrangeiro para você construir moradia, urbanizar favelas, estabelecer um massivo programa de saneamento básico que previne doenças, enfim, e gera emprego e faz a economia girar, ativando todo um complexo industrial que está por trás do aparato de construção civil e construção pesada. É evidente que algumas coisas nós vamos ter que fazer, porque a pretexto de moralidade no Brasil, como tudo acontece, picaretas como esse Sérgio Moro acabaram destruindo as grandes corporações de construção pesada do Brasil, a serviço das potências estrangeiras, porque só no Brasil você, a pretexto de corrupção, você destrói a empresa. Nos Estados Unidos, na crise de 2008, a corrupção foi generalizada. Os americanos fizeram o quê? Mandaram para a cadeia todas as pessoas físicas, porque quem faz corrupção é gente de carne e osso, não é pessoa jurídica, e protegeram as empresas. No Brasil, o senhor Sérgio Moro destruiu, e esses procuradores boçais, lá de Curitiba, destruiu a construção civil pesada brasileira, mas isso tem uma memória técnica que a gente pode recuperar fazendo as coisas do jeito que a gente pode fazer e tendo moral, porque quem chafurdou na corrupção não vai ter moral, por exemplo, para fazer um acordo de leniência com as empresas que, no limite, corromperam aquelas pessoas. Mandar para a cadeia a pessoa física que corrompeu, que é corrupto, e proteger e qualificar a estrutura produtiva. Se me permite, com mais 2 minutos, eu quero dizer aquele objetivo da virada na questão industrial. Companheiros, deixa eu dizer para vocês, o Brasil não tem a menor condição de pagar o modo moderno de vida que o nosso povo tem direito e que conhece. Um garoto da favela de São Paulo, um garoto da favela do Rio de Janeiro, do Recife, ou de uma palafita de Manaus, fica tomando conhecimento pela televisão, pela internet, do melhor padrão de consumo que há no mundo. E está induzido a acreditar que aquilo é ser feliz, acessar o celular, o tablet, o tênis de última geração, a camiseta de marca, enfim, essas coisas todas, mas isso também não é só trivial no consumismo. O meio de diagnóstico médico mais moderno, a química fina mais avançada, o bem de capital das empresas, as máquinas, os computadores, tudo isso o Brasil desaprendeu a fazer. Destruíram a base industrial brasileira ao longo dos últimos 30 anos. Isso é fato. Não adianta vir o PT com barulho, com zoada, mas são números irrespondíveis. O Bolsonaro está piorando tudo, sem nenhuma dúvida. Temos que nos livrar dessa excrescência humana, moral, sem nenhuma dúvida. Esse é o nosso objetivo grave. Mas, francamente, se a gente quiser entender o problema, é preciso entender que o problema está no modelo, que foi legitimado, inclusive, com retórica de esquerda, com discurso de esquerda, sendo o crime perfeito. Destruir a estrutura industrial brasileira a ponto do Brasil hoje depender completamente. Então, o que eu quero dizer? É absolutamente impossível que o Brasil pague o modo moderno de vida que o nosso povo quer e tem direito com produtos de base agregada nenhuma. No prático, não dá para pagar computador, celular, química fina, bem de capital, informática, novos materiais,
sabe, fibras, nanotecnologia, com bode, carneiro, minério de ferro bruto, petróleo bruto, sabe? Não dá para pagar com soja in natura, essa conta ela não fecha. Por isso a gente vive esses saltos de galinha. Você, de vez em quando, o câmbio vai bem, tá, vai bem para os exportadores, está ferrando a vida do povo, né? E os preços lá fora sobem, como está acontecendo agora, você tem uma ilusão que é apropriada por pouquíssima gente, que não emprega ninguém, não paga um centavo de imposto e fatura com preço estrangeiro, e o povo nem sabe que a riqueza de um é a miséria do outro. Por quê? Porque, por exemplo, o óleo de soja na casa do trabalhador brasileiro subiu quase 60%, e ninguém entende. O Brasil é o maior produtor do mundo de soja. Por que a soja sobe o óleo de soja? Por quê? Porque o chinês está pagando um preço maior do que o brasileiro é capaz de fazer e paga em dólar, que o brasileiro paga em real, que está micando. Então, repare, é isso que está em discussão no Brasil. Então, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Isso aqui é mais fácil de falar do que de fazer. Mas eu dou as pistas e encerro, porque eu não quero abusar da sua paciência, de 4 complexos industriais que eu dou, por exemplo, em que nós já estamos gastando dinheiro, que é a parte mais difícil. Então, veja, vamos pegar o complexo industrial da saúde, que todo mundo agora está vendo o que eu queria falar. Entra na pandemia, o Bolsonaro é um desastrado, matou centenas de milhares de pessoas com seu negacionismo, tudo certo, vai entender. Mas no dia que entrou a pandemia no Brasil, o Brasil tinha que importar da China tudo. E agora, nós que já sabemos fazer vacina há 120 anos, estamos importando os insumos de fazer vacina. 86% do remédio que a gente toma, um Tilenol, fuleiragem, que a gente compra na farmácia, vem do estrangeiro, gente querida. Um dos maiores complexos de saúde do mundo é o SUS. Um dos maiores complexos de saúde. Sabe quanto é que o Brasil está jogando fora, pagando com o tostão que falta na vida do povo brasileiro? Empregos na China, na Europa e nos Estados Unidos? 17, fora da pandemia, 17 bilhões de dólares por ano. Numa conta rasa, isso dá 85 bilhões de reais por ano, que é dinheiro do governo. Que a gente pode dizer o seguinte, ó, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Minas Gerais, fundão do semiárido do Nordeste, fundão da Amazônia, periferia de Mato Grosso, onde o povo está indo, de Cuiabá, onde o povo está indo pegar um pedaço de osso para roer no maior rebanho bovino do mundo, né? Metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região que mais declinou, o Vale do Ribeira em São Paulo. Por quê? Porque o governo compra. Basta eu pegar as universidades, fazer uma incubadora de empresa, o governo garante a compra. E a tecnologia disso, o Brasil tem completa capacidade, porque 80% da tecnologia está vencida a patente. É copiar, colar. Que o Brasil pode perfeitamente evoluir para uma farmácia de base biotecnológica, como nenhum país do mundo pode evoluir. Pois bem, estou dando um exemplo prático. Complexo industrial do agronegócio. Queridos, nós somos a agricultura e a pecuária mais agressivamente competitiva do mundo. Pois bem, mais da metade dos custos da produção da agropecuária do Brasil vem do estrangeiro. O Brasil fechou a fábrica de fertilizante para a gente poder comprar fertilizante de multinacional, meu caro Antônio Neto. O Brasil fechou. O Brasil, um país que tem prodigalidade em fosfato, em todas essas matérias-primas para os fertilizantes, o Brasil tem sobrando. Estamos importando da China, estamos importando da Europa, estamos importando defensiva agrícola de princípios ativos condenados na Europa, quando a gente pode desenvolver no Brasil, porque o dinheiro já está sendo gasto. Nós estamos comprando, um camarada em Xanxerê vai comprar um saco de semente de milho, o saco de semente de milho provido por uma multinacional é contado do caroço. Esse saco contém 450 sementes individuais, paga X reais. Depois tira uma saca de milho e paga 5 vezes X. Quer dizer, paga 5 vezes X pelo caroço e vende por 1/5 de X a saca de milho, porque o valor agregado na semente selecionada nós deixamos entregue para as multinacionais. Está tudo mapeado. O complexo industrial da defesa, por que eu enlouqueci quando esses canalhas quiseram entregar a Embraer? A Embraer hoje, Neto, nós fomos na luta para proteger a Embraer sozinhos, enquanto o senhor Haddad dizia que se o negócio fosse feito, estava feito, eu dizia que ia desfazer. Pois bem, a Embraer hoje tem encomenda de mais de 18 bilhões de dólares de aviação civil, fora os 2 projetos militares excepcionais, que é o KC-390 e o Caça Gripen.
Isso o céu é o limite, a gente pode verticalizar para usos civis, toda a microeletrônica envolvida nisso, enfim, e o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Eu estou falando aqui coisas, faz sentido, companheirada. O Brasil tem hoje 1/3 da capacidade das nossas refinarias da Petrobras parados, enferrujando. Parado, 1/3 da capacidade de refino de produzir gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha. Para quê? Para importar gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha em dólar. 80% dos Estados Unidos, tudo com ladroeira, tudo com picaretagem. Qual é a explicação disso? Enfim, eu queria apenas, concluindo, me desculpando por ter passado aí os 8 minutos, mas é que eu, quando falo para a CSB, eu estou falando para a melhor fração, pelo menos do meu ponto de vista, a mais querida fração do movimento sindical brasileiro. Companheirado, o problema é grave, gravíssimo, não vai ser resolvido com conversa fiada, mas viva, o Brasil tem solução, tem 10 portas de saída, vamos achá-la. Muito bem, Ciro, é isso mesmo, você tem toda a razão. E a gente selecionou 2 perguntas para você, Ciro. 2. Eu sei que tem companheiros aqui que fizeram perguntas fantásticas. Eu vou selecioná-las todas e depois nós vamos encaminhar para que a gente possa poder passar para todos eles. Mas tem 2 que me intrigaram muito aqui, o pessoal nosso aqui selecionou. Um é do Ícaro Gustavo Correia, né? Ele diz assim: ministro, faço minha pesquisa de mestrado com ênfase nos setores têxteis e de tecnologia de informação no município de Blumenau, Santa Catarina. Ambos bastante afetados pelo modelo econômico. E, ainda assim, grande parte dos capitalistas dinâmicos apoia o comando da economia Bolsonaro. Como é que você pretende vender o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, para a burguesia industrial e de serviço, entre aspas, cega pelas aparências? Esta é uma. Deixa eu fazer a segunda, aí você mata as 2 juntas. E aí o Gabriel Givive, ele faz assim: tem uma pergunta referente à burocracia brasileira. O TCU fez um relatório pioneiro sobre o uso da tecnologia blockchain para a gestão pública. Há alguma expectativa de um projeto de trazer a burocracia brasileira para o século XXI com o blockchain e inteligência artificial? Você vê, a área privada e a área pública. 2 perguntas muito interessantes que eu tenho certeza que você vai poder nos brindar com a resposta. Como é o nome do autor da primeira pergunta? Ícaro. Ícaro. Olha, Ícaro, dizia o velho general Napoleão Bonaparte, que rivaliza aí com Alexandre o Grande como o maior estrategista militar da história humana, que os maiores erros que ele, general Napoleão Bonaparte, cometeu como estrategista se deram porque os seus oponentes não reconheciam os seus próprios interesses. Eu tenho repetido muito essa história porque é fato o que você destacou. Santa Catarina é um estado modelo para o Brasil, porque tem uma estrutura econômica baseada na pequena propriedade, tem uma forte tradição associativa, tem uma diversificação de perfil econômico que eu cobiço para o Brasil, porque eles não estão com os ovos numa cesta só, né? Você tem o turismo como a economia pós-industrial, você tem uma indústria como essa que tem agonizado em Blumenau, Joinville, enfim, tem uma agricultura interessantíssima, eu falei de Xanxerê, fica em Santa Catarina, não é? Enfim, tem uma pecuária interessante, essas grandes cadeias de produção de proteína animal no Brasil tem Santa Catarina como origem, não é? E por uma fórmula muito interessante em que a megacorporação, tipo a Sadia no passado, tinha um canal de comercialização, mas financiava milhares de pequenos empreendedores, padronizava a base tecnológica, em que a criação é terceirizada, e fazia o abate e a comercialização juntos. Então, é um modelo interessantíssimo, que está definhando fortemente, e há uma impressionante onda, né, de bolsonarismo, que está diminuindo muito, as pessoas crescentemente estão se sentindo enganadas. Parte disso se deve à frustração com o encontro da tragédia econômica com a corrupção levada ao centro do modelo de poder do PT. Isso lá em Santa Catarina, de uma gente trabalhadora, séria, é uma coisa muito grave, como é no sul do Brasil como um todo, enfim. Em outros lugares não é tão grave esse encontro tão trágico, mas lá é muito grave porque são pessoas, não é, de uma origem humilde, que melhoraram de vida e vem comunismo embaixo da mesa por qualquer coisa que você queira falar em relação à necessidade de proteger o trabalho. Enfim, mas temos que ter paciência, são irmãos de grande valor, os catarinenses. Mas repare,
O Brasil, em 1980, tinha 1/3 do PIB industrial. Hoje caiu de 10%. E de lá para cá, enquanto se destruía a indústria, como ninguém fez no mundo, tem uma tese coreana sobre isso, sul-coreana sobre isso no Brasil, país que mais destrói a indústria no mundo. Acabei de levantar dados oficiais da CNI, da Dilma para cá, 30 mil indústrias foram fechadas no Brasil. Pois bem, neste período em que a indústria foi destruída como nunca, o presidente da CNI e o presidente da Fiesp bateram palma para todos os governantes que fizeram esse desmonte, para todos os governantes, ainda que um fosse o Lula e o outro o Bolsonaro, eles disseram amém a todos os que aperfeiçoaram esse modelo. E o que é que destruiu a indústria brasileira? Para a gente entender. O que destruiu a indústria brasileira foi a manipulação da taxa de câmbio, foi a taxa de juros e o problema de política industrial de comércio exterior, que foi destruída, em que o Brasil não tem como competir, por exemplo, no setor têxtil, com a escala dos chineses. O que é a escala? A escala é assim, uma fábrica de jeans ou de malha que rivaliza com Blumenau, na China, produz 1 bilhão de unidades e faz o câmbio ser muito mais competitivo do que o brasileiro. Aqui a gente estimula o consumo em vez de estimular a produção. Então, o produto chinês chega em Florianópolis, que fica a poucos quilômetros, a poucas centenas de quilômetros de Blumenau, mais barato do que custa produzir em Blumenau, pela mistura de escala, juro baixo e tecnologia que dão esses avanços competitivos deles. E o Brasil não fez nada para impedir isso. Ao contrário, impusemos a taxa de juros mais alta, manipulamos o câmbio, como o Lula fez, como agora o Bolsonaro está fazendo, para tentar ganhar a eleição. Fernando Henrique que criou esse mecanismo, e aí fica muito bom, a gente tem uma ilusão, fica mais barato viajar de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, e aí todo mundo fica feliz, e daí a pouco o país quebra, porque a gente não fatura em dólar e nossas indústrias estão sendo destruídas e dizimadas. Como é que eu vou convencer essas pessoas? Olha, pedindo a elas que olhem os seus exemplos. O que qualifica um debate não é conversa fiada, muito menos zoada. Neste momento está tão grave a situação que eu acho que as pessoas estão mais dispostas a ouvir uma questão que seja mais racional. Nós não podemos deixar o Lula e o Bolsonaro, sabe, ir para uma eleição como essa, como eles estão querendo ir, um falando mal do outro em coisa rasa, como se não tivesse todo um problema estratégico, um modelo econômico, um modelo de governança política, em que eles são rigorosamente iguais. Claro que eu sei que o Lula é muito diferente do Bolsonaro, por favor. Não é? O Bolsonaro é uma excrescência, é uma coisa que tem que ser banida da história brasileira pelos caminhos da democracia. Ok, o Lula é muito diferente disso. Mas, sob o ponto de vista, como eu tentei mostrar, do modelo econômico e do modelo de governança política, é isso que está mandando no Brasil. E é isso que nós temos que pôr em debate agora. Vamos pedir a Deus que ilumine a nação brasileira para a gente acompanhar esse debate. A segunda pergunta, Neto. O Gabriel perguntou aquela questão que o TCU fez um relatório pioneiro sobre o uso do blockchain, tecnologia para a gestão pública. Eu vou copiar uma frase, mas vou dar ao autor, que é o Luciano Huck, num desses debates que a gente encontrou aí numa reunião MIT, ele falou que o mundo é digital e que o Brasil é analógico. E ele tem toda a razão. Não é mais razoável que o Brasil não incorpore na sua burocracia, nas práticas, na manualização dos procedimentos e especialmente na relação dos usuários do serviço público com o setor público, todos os mecanismos digitais disponíveis. Não faz nenhum sentido que um brasileiro que não pode votar vá ter que sair de casa para ir num cartório e explicar por que não pode votar. O Tribunal Eleitoral, nesse sentido, já andou bem, faz um aplicativo e você tem que fazer tudo isso. Então, a ideia de e-government é central na minha lógica de uma reforma administrativa. Então, o que é a reforma administrativa que eles estão querendo fazer? O oposto do que o Brasil precisa fazer. Nós precisamos empoderar o serviço público profissional e diminuir a influência da politicagem, fisiologia, clientelismo e ladroeira, em que chega o Fernando Henrique sai, 6 mil tucanos saem do governo. Aí o Lula entra com 6 mil camaradas, cada um com cartão corporativo, cada um com carrão preto, cada um achando que vai ficar rico e meter a mão e roubar e tal, e depois a culpa fica no serviço público. Aí entra o Bolsonaro, tira 6 mil petistas e bota 6 mil do partido dele, que são os militares, que tem uma conta de 3.800 militares da ativa, dobrando salário, enquanto eles falam em austeridade. 3.800 militares brasileiros da ativa, rasgando os regulamentos disciplinares das Forças Armadas, estão hoje entranhados no governo Bolsonaro, dobrando salário. Isso aí tem que acabar. Eu chegando lá, meu irmão, acaba tudo isso.
E tudo que puder ser feito via digital, inclusive, especialmente, o julgamento pelo usuário da qualidade dos serviços, isso será feito como eu já comecei a fazer no Ceará, em alguns setores. Então, quando você sair de um posto de saúde ou estiver numa escola, etc., você vai ter o poder, o direito, o poder, dever de avaliar a qualidade do serviço que estão entregando e, inclusive, de denunciar malfeitos, malversações, maus tratos e corrupção. Pois é, Ciro, você vê, você quando vem aqui falar para a CSB, a hora corre depressa demais, né? Você vê, a gente está aí, eu acho que a gente errou botar 1 hora só para essa palestra nossa aqui, essa conversa, porque tem tanta coisa. Se você visse a quantidade de perguntas e colocações que fizeram aqui, me deixa profundamente orgulhoso de ver a forma com que os companheiros se qualificam para fazer pergunta para você. E, infelizmente, eu não posso fazer todas as perguntas. E a gente tem que acabar essa primeira participação sua aqui. Mas, você tem sido, a gente tem feito várias lives do trabalhador, você tem feito, e a gente vai ter que fazer alguma coisa para valer em cima dessa brincadeira, porque precisamos decantar o que nós falamos seriamente, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Que é o seu livro, que essa coisa aí nós precisamos cada vez Neto, mais. Olha, Neto, um podcast desse chamado... Como é, Vicente? O podcast que eu fui 4 horas... Flow. Fez uma conversa comigo de 4 horas e 42 minutos. Eu me ofereço para a CSB para a gente entrar pela madrugada um dia desses aí. Vai ser um prazer e uma honra para que a gente decante todas as coisas, e principalmente conversar sobre a questão cada vez mais que pulula nas nossas cabeças, como é que é essa questão da representação sindical, das contratações coletivas, o fortalecimento da negociação coletiva, que é o que aconteceu agora nos Estados Unidos. A primeira providência do Biden foi colocar um ex-sindicalista como secretário de Estado para trazer e fortalecer a negociação coletiva, a contratação coletiva, a participação sindical, ou seja, para melhorar o nível salarial dos trabalhadores. Veja, dobrou o salário mínimo. Ele me lembrou muito Jango, quando foi ministro do Trabalho no Getúlio, dobrou o salário mínimo, foi de 7,50 para 15 dólares. Espera aí que nós estamos chegando. É isso que eu quero. Olha, eu quero agradecer profundamente a sua disponibilidade, o prazer de estar com você sempre. Vamos fazer essa. Moçada, anota aí para a gente fazer um podcast com ele aí de umas 4 horas. Eu topo fazer aí, madrugada dentro, a gente bota uns vinhos na mesa e vamos largar o pau para conversar sobre todas essas questões. E olha, Ciro, eu quero que você aproveite e mande um abraço para que os entregadores dos apps, dessas plataformas que estão no seu dia de luta hoje, a hashtag apagão dos apps. Ora, hashtag apagão dos apps, todos nós brasileiros temos que nos doer com a dor desse nosso povo. Está frio no sul, no sudeste do Brasil, e muitas vezes esses companheiros saem com o estômago roendo de fome para entregar sanduíche para a burguesia. E isso é que essa gente está chamando de trabalho. Claro que trabalho qualquer um é decente, qualquer um é digno, mas não é justo, definitivamente não é justo que nós condenemos tantos brasileiros a viver trabalhando com tanta humilhação e sofrimento e tendo quase nada de retorno, sem nenhuma proteção, nem do salário mínimo mais vil dos últimos 16 anos, e se ele quebra a motocicleta e manda consertar, fica 2, 3 dias sem renda nenhuma. Isso não é possível, nós temos que achar um caminho em que o respeito ao trabalho seja qualificado também na proteção legal dessas relações de trabalho. Perfeito. Querido, muito obrigado pela sua participação nesse seminário que nós estamos precedendo o nosso congresso. Vamos vê-lo no nosso congresso, na abertura. Vamos ver se encaixamos também mais uma palestra sua lá no nosso congresso, para que a gente possa aprofundar cada vez mais as discussões. Muito obrigado, Ciro. Um abraço, Neto. Forte abraço para todos.